Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Então, primeiramente, antes de refletir sobre esse evangelho de hoje, a leitura de hoje, é bom lembrar do evangelho do domingo passado, que foi aquele evangelho em que Jesus faz a multiplicação dos pães, né? Aquele milagre da multiplicação dos pães, aquela multidão que estava ali perto de Jesus e já estavam horas ouvindo a palavra de Jesus. E Jesus, então, se preocupa com eles, né, que teriam que ir para suas casas, alguns moravam longe, e de 5 pães e 2 peixes, ele alimentou toda aquela multidão, né? Então, esse foi o evangelho do domingo passado. É importante lembrar, porque esse evangelho de hoje, ele continua o que aconteceu no domingo passado. Ele é uma consequência do que aconteceu no evangelho do domingo passado. E aí, no evangelho do domingo passado, as pessoas que estavam lá em torno de Jesus, elas estavam ali para ouvir a palavra de Jesus. Por isso que elas ficaram ali horas perto de Jesus, e Jesus se preocupou com eles, né? Porque estavam ali horas ouvindo a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, estavam com sede de beber da palavra de Jesus, né? Isso no evangelho do domingo passado. Mas o que aconteceu já nesse evangelho de hoje? Então, Jesus multiplicou os pães, as pessoas saíram, Jesus também saiu com seus discípulos, Jesus foi para uma outra região ali próxima, e aí, pouco tempo depois, várias pessoas já estavam de volta procurando Jesus. Só que agora, com uma intenção diferente, né? Na primeira vez que eles procuraram Jesus, evangelho do domingo passado, eles estavam com sede da palavra de Deus, estavam querendo ouvir os ensinamentos de Jesus. Só que agora, nesse evangelho de hoje, quando eles retornam para Jesus, depois de terem se alimentado dos pães, né, depois que já estavam com a barriga cheia, né, e estavam satisfeitos, então ficaram tão contentes que Jesus deu aquele pão para eles, né, e que eles voltaram, então, procuraram Jesus novamente para encontrar com Jesus. E aí Jesus, que conhece o nosso coração, né, conhece o que está no coração de cada pessoa, Jesus falou o que nós ouvimos aqui nesse evangelho de hoje, né? Em verdade, versículo 26 do Evangelho, em verdade eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, não porque vocês viram naquela multiplicação dos pães um sinal de Deus para vocês, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Então, Jesus, ele traz essa grande lição para aquele povo e para todos nós também, né? Jesus mostrou, olha, vocês não devem buscar somente esse pão que a gente come e daqui a pouco a gente está com fome de novo, né? Vocês comeram, ficaram satisfeitos, aí agora já estão me procurando de novo, porque vocês querem que eu faça outro milagre, né? Vocês querem que eu faça uma outra multiplicação dos pães, mas não, que vocês busquem o pão da vida eterna. E aí, nesse momento, Jesus começa o chamado discurso do pão da vida. Nós vamos acompanhar nesses domingos agora, hoje, no próximo domingo, esse capítulo 6 do Evangelho de João, que é o discurso do pão da vida, onde Jesus começa falando que nós devemos buscar o pão que desce do céu. Não só esse pão material que a gente come e daqui a pouco já está com fome de novo, né? Que é o nosso pão de cada dia, nosso pão do café da manhã, né? Mas esse pão a gente come e daqui a pouco está com fome. A gente deve buscar o pão que desce do céu, que preenche o nosso coração, que é o próprio Deus, né? Quem é o pão que desce do céu? Jesus mostra para eles isso, né? Ele começa esse capítulo 6 de João falando isso, e depois ele próprio vai dizer, eu sou o pão que desce do céu, eu sou o pão da vida. E aí ele começa ali a refletir isso com eles, que nós devemos buscar a presença dele, nós devemos buscar a sua palavra, porque é ele que preenche a nossa vida, é ele que alimenta a nossa alma. Então nós devemos buscar o pão que desce do céu. E depois, nos versículos seguintes, Jesus vai falar sobre a Eucaristia, o mistério da Eucaristia, que é a sua presença aqui no nosso meio, onde ele se dá em alimento para nós de maneira tão especial na Eucaristia, né? Então, essas leituras de hoje vêm nos fazer refletir sobre isso, né? Que pão nós estamos buscando, né? O que nós estamos buscando para alimentar a nossa vida? Será que a nossa preocupação é só com o pão material, como é a grande preocupação do mundo de hoje, né? As pessoas trabalham muitas vezes para ter o seu alimento material, para ter o seu armário cheio, né? Mas muitas vezes não tem tempo para Deus, não tem tempo para alimentar a sua alma.
E muito mais do que o pão material. A gente precisa do pão material, claro, né? A gente precisa do nosso pão de cada dia. E Jesus nos ensinou a pedir isso no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente precisa trabalhar para ter o nosso sustento. A gente reza para que os nossos irmãos que estão lá no sítio, né? Alguns deles estão aqui, para que quando eles saiam do sítio, eles possam ter o seu trabalho. Hoje em dia está essa dificuldade do desemprego, né? Então a gente reza para que eles consigam ter o seu trabalho, para poder ter o seu pão de cada dia. Então é necessário o pão de cada dia, o pão material, mas muito mais, né? Buscar cada dia alimentar a nossa alma. Não adianta, e é isso que Jesus está ensinando aqui, não adianta buscar o pão material e deixar de lado o pão espiritual, a vida de fé, a busca de Deus, né? Que muitas vezes é o que o nosso mundo faz. Nosso mundo que é tão materialista, nosso mundo que é tão consumista, né? E luta para ter o pão material, mas esquece do pão espiritual, esquece da vida de fé, esquece de buscar aquilo que é o mais importante. Então Jesus vem chamar a nossa atenção, a atenção de todo o nosso mundo hoje com essa palavra. E aí na primeira leitura, nós ouvimos lá aquele momento da época de Moisés, que o povo estava caminhando no deserto, e Deus providenciou para eles lá no deserto o pão material. Eles falaram para Moisés: Moisés, nós saímos do Egito, lá no Egito nós estávamos escravos no Egito, nós saímos do Egito, Deus providenciou para nós sairmos do Egito, agora nós estamos aqui nesse deserto, estamos ficando com fome, fala para Deus fazer alguma coisa. Aí Moisés ficou preocupado, foi lá e pediu para Deus para providenciar o necessário para eles. E Deus providenciou. Vieram várias aves, né? Aves lá, codornizes, que passaram pelo deserto e ficaram durante um bom tempo passando pelo deserto. E através daquelas codornizes surgiu um material que eles podiam comer, que é o chamado maná, né? A palavra maná significa, o que é isso, né? Que era uma coisa diferente, que eles nunca tinham visto aquilo, né? O que é isso? Mas aquilo lá era o pão que Deus estava providenciando para eles lá no meio do deserto, né? E durante muito tempo, naquela caminhada do deserto, eles se alimentaram. Então Deus não deixa de providenciar, né? A gente faz a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte, claro, né? Mas Deus nunca deixa de providenciar. Na obra do Padre Quinho, né, nos nossos sítios de recuperação, a gente testemunha isso, né? Deus nunca deixa faltar pão de cada dia, né, irmãos? Né? Deus nunca deixa faltar. Sempre tem as pessoas que doam, sempre tem tantas pessoas que amam a obra, que doam o alimento. Deus nunca deixou faltar, né? E também nas nossas casas, né? Quantos que estão aqui que talvez às vezes já passaram por algum momento de dificuldade na vida, mas Deus, Ele providencia. A gente faz a nossa parte e Ele providencia o pão de cada dia. Então o pão material, como aconteceu lá no deserto naquela época de Moisés, Deus vai providenciar. Mas agora, nós não podemos deixar de buscar o pão da fé, né? A vida com Deus, a união com Deus. Por isso que a segunda leitura da carta aos Efésios vem falar para nós dessa busca de Deus que nos traz a vida nova. Quando nós buscamos a Deus, nós devemos buscar a Deus para quê? Para cada vez mais aprender a amar a Deus, adorar a Deus, que é por isso que nós estamos aqui nesse mundo. Qual é o objetivo de nós estarmos aqui nesse mundo? As pessoas que são um pouco mais aí de idade, né? Um pouco mais avançadas, né? Que são jovens há mais tempo, né? As pessoas que já têm uma idade mais avançada, devem lembrar que no catecismo antigo, quando ensinava para as crianças, né? O catecismo antigo, se perguntava por que nós estamos aqui nesse mundo? Qual é o sentido da nossa vida aqui nesse mundo? E aí as crianças aprendiam lá na catequese, né? Que nós estamos aqui nesse mundo para aprender a amar a Deus, adorar a Deus, para nos preparar para ir para o céu. Por isso nós estamos aqui nesse mundo, né? Se nós perguntarmos para as pessoas hoje em dia, por que você está aqui nesse mundo? As pessoas vão falar tanta coisa, né? Mas o motivo maior é esse. Nós estamos aqui nesse mundo para aprender a amar a Deus. Esse Deus que nos criou, que deu a vida por nós. Por isso nós estamos aqui, amar a Deus, adorar a Deus e preparar a nossa ida para o céu. Por isso nós estamos aqui, né? Então, por isso a segunda leitura fala da vida nova com Deus. Quando nós buscamos a Jesus, nós não buscamos a Jesus para que Ele faça muitos milagres na nossa vida, né? Nós buscamos a Jesus, o principal motivo é para aprender a amar a Deus, buscar ter uma vida nova com Deus, que é também o que nós buscamos levar para nossos irmãos que estão no sítio, né? Eles às vezes passaram por tanta coisa na vida deles, a dificuldade dos vícios, tantas situações difíceis, né? Mas aí, aprender a amar a Deus, adorar a Deus e buscar o céu.
né? E a partir daí sim, aí a gente busca ter uma vida nova com Deus, busca amar a nossa família, busca fazer o bem para o próximo, busca ter responsabilidade, ter compromisso, né? Então, mas em primeiro lugar, a gente busca Jesus para amar a Deus, adorar a Deus e caminhar para o céu, né? Claro que Deus faz milagres, claro que quando a gente está passando um momento difícil na nossa vida, a gente deve clamar a Deus, pedir a Deus, às vezes é uma doença, às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é o desemprego, claro que tudo isso a gente tem que colocar na mão de Deus. Inclusive, quando a gente estava terminando aqui a subida, terminamos aqui a nossa caminhada aqui, né, de oração, uma senhora, ela partilhou comigo uma situação da vida dela, né, de que há 18 anos atrás, ela foi curada de um tumor, de um câncer, glória a Deus por isso, e hoje Jesus continua realizando muitos milagres. Quantos que estão aqui, né, que podem falar de quantos milagres que Jesus já realizou, que nós já vimos Jesus realizando perto de nós, ou na nossa vida. Então, Jesus continua realizando milagres, mas ao buscarmos Jesus a cada dia, não pode ser por causa dos milagres. O primeiro motivo da nossa busca de Jesus não são os milagres. O primeiro motivo da busca de Jesus é aprender a amar a Deus, adorar a Deus e caminhar para o céu. Esse é o nosso objetivo de buscar Jesus, né? Amar a Deus, adorar a Deus e caminhar para o céu, né? Aqui é até bom falar isso, que a gente já está pertinho do céu aqui, né? Então, aqui a nossa vida tem que ser essa, né? Amar a Deus, adorar a Deus, caminhar para o céu. E eu quero terminar, como o Dom Gregório não pôde vir, né? A gente reza também por ele está até com um problema na garganta. Ontem ele já forçou muito a garganta lá em Aparecida, né? Então eu vou terminar com uma historinha, né? Eu sei que o Dom Gregório, se estivesse aqui, ele ia contar uma historinha, né? Então eu vou terminar também com uma historinha. Talvez alguns já ouviram essa história de Dom Gregório, né? Entre tantas histórias que ele conta para nós, que trazem uma grande lição para a nossa vida. Então, a história é o seguinte, de um homem que ele era uma pessoa muito simples, né? Mas muito trabalhador, e que ele tinha um cavalo. Tinha um cavalo que era um cavalo de estimação dele, né? Ele tinha aquele cavalo e ele gostava muito daquele cavalo, cuidava bem daquele cavalo, né? E ele passeava com o cavalo, alimentava bem o cavalo, né? E aquele cavalo era muito querido por aquele homem, né? Só que passaram muitos anos, eu não sei se alguém aqui conhece muito como é que é a vida dos cavalos, né? Mas o cavalo foi ficando velhinho, né? Não sei quantos anos que o cavalo fica velho, né? Mas o cavalo foi ficando velhinho e quando ele já estava com uma certa idade, aquele cavalo ficou cego, né? Ficou cego, perdeu a visão, né? E aquele senhor ficou muito triste, né? Tantos anos, desde quando o cavalo era pequenininho, ele cuidava daquele cavalo, né? E ele ficou muito triste, porque o cavalo ficou cego e o cavalo ficou meio perdido, né? Ficou meio perdido, não sabia mais ir buscar a comida dele, não sabia mais ir buscar água, não sabia mais poder trabalhar ali as coisas que ele fazia. Então, o dono do cavalo ficou muito triste. Foi no veterinário, o veterinário analisou a situação e falou, realmente não tem muito jeito, né? Ele ficou cego até pela idade que ele já tem, né? E a melhor coisa a gente fazer é sacrificar. Quando ele falou isso, o dono do cavalo ficou muito triste. Não, eu amo muito esse cavalo, não quero sacrificar esse cavalo. Aí ele foi embora do veterinário. Não queria saber de sacrificar o cavalo, né? E Deus iluminou aquele homem, deu uma ideia para ele. Compra um cavalo novo. Compra um cavalo novo e coloca um sininho pendurado no pescoço do cavalo novo. E aí o que aconteceu, né? Deus iluminou aquele homem para fazer isso e foi a melhor coisa que ele fez. Por quê? Ele colocou o cavalo novo com um sininho pendurado no pescoço, perto do cavalo mais velho, que já estava cego, né? Então, quando aquele cavalo novo, quando chegava de manhã cedo, né? Era hora de levantar para sair lá da onde fica o cavalo. O cavalinho novo levantava, o sininho tocava. Então o cavalinho mais velho já percebia que o outro cavalinho estava levantando, ele também levantava, né? O cavalinho novo ia para lá, para o lugar onde eles se alimentavam. Aí o sininho ia batendo, o cavalinho velho ia atrás e sabia aonde podia se alimentar. O cavalinho mais novo ia lá beber água, estava o sininho batendo, o cavalinho velho estava do lado dele, também bebia água, né? E assim, tudo que o cavalinho novo fazia, era hora de voltar lá não sei se celeiro, não sei onde o cavalo fica guardado, né? Não sei como é que fala, né? Ia lá para dormir, e aí o cavalinho mais velho ia acompanhando. Então assim, aquele cavalinho mais velho, que já estava cego, que seria sacrificado, ainda pôde viver muito tempo, mesmo cego, porque ia acompanhando o cavalinho mais novo, né?
Muito bem, né? E qual é a lição que a gente pode tirar dessa história, né? E diante também do que nós aprendemos com a palavra de Deus. Hoje em dia, nós vemos que muitas vezes a vida do ser humano é tão desvalorizada, né? As pessoas hoje em dia só querem saber das coisas materiais, só querem buscar, se preocupam só com o dinheiro, com as coisas materiais, e às vezes, quando o ser humano passa por uma dificuldade, o ser humano é descartado, né? É isso que acontece na nossa sociedade de hoje, né? O ser humano, o Papa Francisco costuma até utilizar muito essa palavra, o ser humano é descartável, né, para o nosso mundo de hoje. Então, a pessoa só vale se estiver sendo útil para trabalhar, para produzir. Não é assim? Nosso mundo de hoje não pensa assim? O ser humano só vale se ele estiver produzindo, se ele estiver ganhando dinheiro, se ele estiver útil, né? E aí, às vezes, a pessoa que já está mais velha, né? A pessoa de idade, às vezes o mundo diz que não serve para mais nada, que pode colocar numa casa de idosos, né? Ou hoje em muitos países do mundo já está se aprovando a eutanásia. Essa pessoa já está velha, não serve para mais nada, então melhor matar, né? Então, assim, a nossa sociedade vai descartando as pessoas, né? São os mais velhos, são os dependentes químicos, né? Deus colocou no coração do Padre Kim essa obra. Por quê? Porque para muita gente, os dependentes químicos ou as pessoas que têm algum vício, é melhor abandonar essas pessoas, deixá-las morrerem. Deixa morrer. Não é assim que o mundo pensa? O mundo pensa isso, as pessoas só estão dando trabalho, estão causando problema, deixa morrer, né? Mas não, né? Deus, Ele ama cada pessoa, assim como esse dono do cavalo ficou cego, né? O dono do cavalo não queria que ele fosse sacrificado, porque ele amava aquele cavalinho dele. Assim, Deus, Ele ama cada pessoa. A pessoa que ficou mais velha, que para o mundo às vezes não serve para mais nada, Deus ama as pessoas que estão mais velhas, né? Nossos avós, nossas avós, quando muitas vezes já estão debilitados, né? Deus ama nossos irmãos que estão no sítio, que às vezes passaram por tanto problema de dependência química, mas Deus ama cada um deles, por isso eles precisam se recuperar e buscar uma vida nova, né? Deus ama a criança que está no ventre da mãe, como nós falamos aqui no início dessa tentativa de aprovação do aborto. Mesmo que a mãe esteja passando por uma dificuldade financeira, era uma gravidez que não estava sendo esperada, mas Deus já ama aquela criança que está no ventre da mãe. Então, essa história vem mostrar isso para nós, né? O mundo muitas vezes descarta as pessoas, mas Deus não é assim. Deus, Ele ama cada pessoa. E nós só vamos entender isso, e o mundo só vai entender isso, se aprender a buscar a Deus em primeiro lugar, e não as coisas materiais, não o pão material, né? Mas o pão da fé. Se o mundo aprender a buscar a Deus, se as pessoas entenderem que a nossa vida é para amar a Deus, adorar a Deus, caminhar para o céu, aí nós vamos aprender a amar cada pessoa. Seja aquele idoso que está no hospital já com 90 anos de idade, que muitos falam que não serve para nada, seja o dependente químico, seja a criança que está no ventre da mãe, nós vamos aprender a amar cada pessoa. Amém?